Salve, salve, galera! Vamos continuar aqui falando sobre células. Esse é o vídeo 2, tá? Então, como eu já havia dito para vocês anteriormente, nós separamos em 2 vídeos, em 2 partes, o assunto célula, para não ficar muito carregado para vocês, tá bom? Então, na videoaula anterior, nós paramos nessa tela, falamos um pouquinho sobre as diferenças entre células procarióticas e eucarióticas. E vamos dar continuidade, então, para a gente concluir essa parte das células, ok? Vamos lá. Aqui, a gente tem um exemplo, na tela anterior, ou aqui, ó, nós comparamos célula procariótica com célula eucariótica, tá? E aqui também, só que por escrito, as diferenças entre elas. Aqui não, aqui a gente está falando apenas de células eucarióticas, nessa tela que vocês estão vendo aqui, e quais são as estruturas que uma célula possui, e nós vamos ver pequenas diferenças entre esses 2 tipos de células que estão na tela de vocês. Aqui, no cursor do mouse, célula animal, aqui, uma célula vegetal, ok? Vocês vão ver que a maioria das estruturas celulares estão presentes em ambos os tipos de células. Ó. O núcleo, o nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, os lisossomos, o citoesqueleto, as mitocôndrias, o citoplasma, os ribossomos, o complexo de Golgi ou Golgiense e a membrana plasmática. Essas estruturas que eu acabei de listar aqui, que vocês podem acompanhar, estão presentes tanto em células animais quanto em células vegetais. São as células mais completas que existem, tá? Agora, aqui no cantinho, ó, vocês estão vendo que eu estou mexendo o cursor do mouse, vocês veem aqui os centríolos e os vacúolos, tá? Estruturas presentes em células animais. Vejam que a setinha aqui, ó, segue apenas para as células animais. Aqui na célula vegetal, vocês vão ver aqui um nome parecido com o anterior, vacúolo. Então, os vacúolos, eles podem ser encontrados tanto em células animais quanto em vegetais, ou até outros tipos de células também. Mas são tipos diferentes de vacúolos, tá? Não são os mesmos tipos de vacúolos. Não é para a gente comentar agora, mas só a título de curiosidade para vocês, existem principalmente 3 tipos de vacúolos. Então, a gente encontra um tipo de vacúolo na célula animal, um outro tipo de vacúolo em célula vegetal, e a gente pode encontrar ainda outros tipos de vacúolos em outros tipos de células, tá bom? E vocês veem aqui também na célula vegetal, além dos vacúolos, a parede celular e o cloroplasto. Então, para a gente gravar bem, centríolos e vacúolos na célula animal. Outros tipos de vacúolos, que seriam vacúolos de célula vegetal, a parede celular e o cloroplasto apenas em células vegetais, nessa comparação que a gente está fazendo entre células animais e vegetais. As demais estruturas que vocês veem aqui no meio, então essas pertencem aos 2 tipos de células, tá bom? Mas vale lembrar para vocês que não existem apenas as células das bactérias, as células dos animais e as células dos vegetais. Outros seres vivos também possuem células, tá? Então, a gente usou aqui esse esqueminha de classificação dos seres vivos para mostrar para vocês tanto que os seres vivos são classificados em diferentes grupos, quanto os diferentes tipos de células que formam o corpo desses seres vivos, tá? Então, aqui, ó, acompanhando pelo cursor do mouse, as bactérias são procarióticas, tá? As árqueas também são procarióticas, que num outro momento a gente pode estudar qual a diferença entre elas, o que são árqueas, que pode estar essa dúvida para vocês, mas a princípio, nesse momento, o que vale a pena é vocês entenderem. Bactérias e árqueas são procarióticas. Aí aqui a gente vem para um grupo mais complexo e mais completo, o grupo eucária, ou eucariótico. Então aqui nós vamos ter organismos formados por células eucarióticas e que apresentam as suas particularidades, tá bom? Então aqui, os protistas são organismos formados por células eucarióticas, exemplo de protista que eu posso dar para vocês aqui, mais fácil que vocês poderiam entender, talvez protozoários, que são micro-organismos, tá? O reino vegetal,
planti, o reino fungi, que é dos fungos, e o reino animalia, que é dos animais. Protistas, vegetais, fungos e animais são formados por células eucarióticas e em cada grupo desse as células têm as suas particularidades também, tá bom? Aqui, para terminar esse assunto, a gente colocou o nível de organização da vida, para vocês entenderem o que forma uma célula e o que a célula forma em todo esse cenário que envolve a vida que a gente está estudando. Então, tudo começa aqui, acompanhando pelo cursor do mouse, tudo começa pelo átomo, que é a menor partícula completa, pelo menos, vamos dizer assim, que forma a matéria. Os átomos se unem, formam as moléculas. As moléculas se unem, formam as estruturas celulares. O conjunto de estruturas celulares, incluindo as organelas, formam as células, tá? Conjunto de células com características semelhantes formam os tecidos. Os tecidos com características semelhantes formam os órgãos. O conjunto de órgãos do nosso organismo formam o sistema, tá? E os diferentes sistemas do nosso organismo formam o nosso corpo por completo, formam assim o nosso organismo. Então, nós vimos aqui inicialmente uma composição química, depois uma composição biológica. Os organismos, eles não vivem isolados, então eles vivem com outros organismos, da mesma espécie e de espécies diferentes, tá? Esse conjunto de organismos, no mesmo local, formam a população, tá? Organismos da mesma espécie, em conjunto, formam uma população. Diferentes populações presentes em um mesmo ambiente formam uma comunidade, tá? São diferentes espécies que vivem no mesmo tipo de ambiente, formando as comunidades, que toda comunidade interage com o meio, todos nós interagimos com o ambiente em que vivemos, formando os ecossistemas. O conjunto de ecossistema da Terra formam a biosfera, ok? Então, essa era a segunda parte do vídeo, que faltava para a gente completar o tema sobre células, e logo mais a gente continua com demais temas. Beijão!